Boa noite, meus queridos amigos aqui em Jerusalém. Hoje foi mais um dia de estudos. Começamos pelo Muro das Lamentações, ou Muro Ocidental, que é o nome mais correto, é Muro Ocidental, onde Jesus com seus discípulos marcaram presença naquele local. Fizemos as nossas orações, visitamos a sinagoga que fica ao lado do muro, separado local dos homens, local das mulheres, e depois relembramos com o grupo aquilo que aconteceu partindo de Jesus e seus discípulos, que ao saírem do templo, os discípulos vieram ao seu encontro e disseram: Mestre, que maravilha essa construção. Estavam todos orgulhosos do que Herodes estava fazendo, porque o templo estava belíssimo, tão belo que diziam os rabinos e os sacerdotes que quem ia a Jerusalém e não visitava o muro é como se não fosse a casa de Deus, não visitasse o templo, por dentro dos muros, que não tinha ido à casa de Deus, não tinham conhecido a espiritualidade de Israel. E ali, quando Jesus ouve os discípulos dizer aquela expressão de espanto, de alegria, até de orgulho, Jesus estava meio sorumbático, meio triste. O seu semblante estava, de uma certa forma, entristecido. E ele olha para os discípulos e diz: eu digo para vocês, aqui não sobrará pedra sobre pedra. E hoje a gente sabe que Jesus diz aquilo porque ele estava vendo o que ia acontecer naquele local, quando esse encontro de Jesus com os discípulos foi mais ou menos por volta do ano 32, e até o ano 70 nós tínhamos 38 anos antes. Jesus já previu o que ia acontecer naquele local. Eles desceram no sentido do Monte das Oliveiras, atravessaram o Vale do Cedron, e os discípulos o acompanharam e lhe perguntaram: Mestre, quando acontecerá estas coisas? E Jesus disse: cuidai para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome e dirão: eu sou o Messias. Não acrediteis. Muitos falsos profetas virão e enganarão a muitos. Vigiai e orai. E aí Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele começa o que é conhecido pelos teólogos, o sermão escatológico, ou sermão profético, porque a partir dali ele deixa muitas revelações: pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, nação contra nação. E Jesus disse: o tempo da turbulência, o tempo da agonia, o tempo das tristezas que acontecerão naquele local, foi previsto por Jesus com os sinais que ele deixou. Ai das mulheres que tiveram amamentando nesta época. Tende cuidado para que não sejam vocês enganados, porque muitos realmente se levantarão e farão com que outros pereçam. Então Jesus deixa nos capítulos 24 e 25 de Mateus muitos sinais do que hoje nós chamamos sinais da transição planetária, porque ele disse que aquele que perseverasse até o fim venceria. E no final, os discípulos perguntam: mestre, em Mateus 24, versículo 36, mestre, quando acontecerão essas coisas? E Jesus diz: a ninguém é dado saber o dia nem a hora. Só o Pai, meu Pai que está nos céus, nem o Filho do Homem terá informação dessa data. Por isso teremos cuidado para não estar marcando época, porque, como diz Kardec, a transformação, o mundo de regeneração não chegará abruptamente.
do dia para a noite. Não vamos deitar na expiação e prova e despertar na regeneração. Haverá um período de preparação, de mudança. E diz Kardec que o grande sinal não será terremotos, maremotos, não será guerra, fome, peste. O grande sinal será a evolução moral dos habitantes do planeta. E não os sinais como muitos falam. E Jesus diz que depois que virem todas essas coisas, ainda não será o fim. Então não sejamos precipitados. Usemos as observações e admoestações de Allan Kardec, com prudência, com lógica, com razão e com bom senso. Porque vai haver uma escolha, vai haver uma mudança, porque Jesus encerra esse sermão falando do juízo final, do que vai acontecer, de que haverá uma escolha, uma separação de acordo com o que tivermos produzido nesse período. E diz Kardec, em Obras Póstumas, que aqueles que tiverem vivido com autenticidade o Evangelho, esses, como diz Jesus, despertarão ou serão conduzidos para a vida eterna. E aqueles que não viverem o Evangelho irão para um julgamento ou para um planeta, segundo diz Kardec, compatível com a evolução de cada um. Então hoje nós tivemos a oportunidade de relembrar essas predições de Jesus, que iniciou no templo, aonde estivemos, e se estendeu até o Monte das Oliveiras, onde ele falou de muitos sinais, e nós refletimos bastante sobre isso. Depois do almoço, nós fomos a visitar a antiga aldeia de Encarém, que significa fonte da uva. Ali, naquela aldeia, hoje é um bairro de Jerusalém, nasceu João Batista, o precursor. E nós, junto com o grupo, estudamos o primeiro capítulo do Evangelho de Lucas, que fala exatamente da família sacerdotal de Zacarias e Isabel, que ele era um sacerdote e ela também da família de Arão, irmão de Moisés, também pertencia a uma família sacerdotal. E, na verdade, Lucas fala de uma família judia. Não existia cristianismo naquela época. Ele fala exatamente da chegada de João o Batista entre nós, conforme a programação do próprio Cristo, para identificá-lo, para preparar-lhe o caminho. E o Zacarias, que naquele ano era o sacerdote indicado ou sorteado para levar o incenso, entrar no templo, ele entra e lá ele se surpreende, porque diante dele se materializa um espírito que se chamava Gabriel e fala que ele, depois de assustado, que ele se assusta porque diz que ele surgiu em pé ao lado do templo onde ele estava, lá no Santo dos Santos, e disse que ele iria ser pai. Depois de muito tempo, Isabel estéril, ele já nem acreditava mais que pudesse ser pai, ou ela pudesse ser mãe. Como muitas matriarcas do judaísmo eram estéreis, como Sara, como Ana, a esposa de Elcana, e tantas outras que a gente tem notícias. Isabel também aconteceu a mesma coisa com ela. E então Zacarias ficou mudo por conta disso, mas ali, naquele local, na mesma época, depois que Zacarias já tinha ficado mudo, Isabel já estava gestante, diz no Evangelho de Lucas que Deus envia um anjo, também com o mesmo nome, deve ter sido o mesmo anjo que anunciou a Zacarias, desce a uma jovem mulher da cidade de Nazaré.
E aparecendo a ela, disse: o Senhor é convosco, bendita és tu entre as mulheres, serás mãe daquele que será chamado Filho do Altíssimo. E ela se surpreende: como acontecerá isso se eu não conheço o varão? O Espírito de Deus proverá, responde o anjo Gabriel. E diz: lembra-te que aquela Isabel, tua parenta, já está no 6º mês daquela que era considerado estéril. Então nós vemos um relacionamento muito parecido. O mesmo Espírito anuncia a chegada de João Batista e depois, 6 meses depois, a chegada de Jesus. E Maria, tendo notícia, através do anjo, que a sua prima Isabel estava gestante já no 6º mês, ela vem de Nazaré visitá-la aqui em Encarém, ou seja, ela vem do norte para o sul, uma distância considerável, como nós já vimos, para fazer de ônibus demora. Então ela vem e encontra Maria ali na fonte, perto da casa onde ela morava em Encarém. E quando as duas se abraçam, o ventre de Isabel, no ventre de Isabel, João Batista ainda crescendo no útero materno, ele já identifica Jesus, que começa a vibração, e ela, reconhecendo, abraça Maria e diz: bendita és tu entre as mulheres, porque ela reconhece que a sua prima estava gestante. São 2 espíritos, o rei do sol, o rei do universo, o rei do nosso planeta, o nosso governador, chegava através da sua mãe Maria, e agora era identificado por aquele que é tido como seu primo, João Batista. Quando ele nasce, depois de nascer, nós observamos lá em Lucas capítulo 1, versículo 68 em diante, que ele pede uma lousa e pergunta como é o nome da criança, e ele escreve João, Yohanan, Deus deu. E aí, quando ele pronuncia o nome de João, ele começa a falar, a sua língua se solta, e então ele começa a falar, e ele pronuncia uma oração belíssima, que está no capítulo 1 de Lucas, versículo 68 em diante, que nós hoje à tarde com o grupo, lá em Encarém, nós rezamos, onde João vem assim na oração de Zacarias para predizer a chegada daquele que virá salvar o planeta, salvar o mundo. E Zacarias usa a expressão como o sol das nossas vidas, ele vem identificar aquele que será o que vai salvar o planeta, que vai purificar. E por isso que lá dentro da igreja, no local onde João nasceu, numa gruta, tem a representação de um sol, representando que João é o sol que vem iluminar o caminho e identificar Jesus, porque ele disse que não era digno de amarrar a sua sandália e que era preciso que ele descesse para que Jesus crescesse. E assim ele o identifica em Betânia do Jordão, e ali Jesus, depois de identificado, escolhe os seus discípulos e anuncia que João era aquele que havia de vir, como está anunciado por Malaquias e por Isaías 40. Isaías 43 e Malaquias 3:28 fala que eis que vos enviarei o profeta Elias. E Jesus disse que João Batista era mais que um profeta, era um mensageiro de Deus que veio para anunciar, e que dentre os filhos de mulher ninguém foi maior do que João, mas que no reino dos céus ele era o menor. Então, levamos os nossos queridos irmãos do grupo para conhecer a gruta onde estava o sol, tiramos fotografia, cantamos Quanta Luz. Foi um momento de muita fraternidade, de muita emoção. Depois a Márcia ainda cantou sozinha uma música para o grupo. Foi bem rico, mais uma vez, o nosso dia.
e terminamos agradecendo a Deus por mais oportunidade de estar na terra de Jesus, revivendo esses momentos tão importantes na nossa vida, essa história geográfica, espiritual, que eleva nossos corações e nos faz sentirmos cheios de paz. Que Jesus abençoe o Brasil, saudade do nosso país, coração do mundo, pátria do Evangelho, mas retornaremos com certeza, plenos de aprendizado, de espiritualidade, para sermos melhores e servir a causa do Evangelho do Cristo. Que Jesus os abençoe, tenham todos uma boa noite e até amanhã. Paz para todos.